Questão 49. Considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Dados: calor específico do gelo de água 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor específico da água líquida igual a 1 caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão do gelo de água igual a 80 calorias por grama, calor latente de vaporização da água igual a 540 calorias por grama, temperatura de fusão do gelo de água igual a 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água igual a 100 graus Celsius. Então aqui eu já coloquei um esquema para explicar essa questão, que para mim, na minha opinião, foi a questão mais difícil dessa prova. Ela tinha um raciocínio bem complicado de se estabelecer, né? E na hora da prova ali, o candidato nervoso pode acabar não pensando tudo que precisa ser pensado para fazer essa questão, né? E daqui eu então organizei ela para explicar o passo a passo, né? Ela é um pouco complicado o raciocínio, mas as contas não são tão difíceis. Então aqui é o seguinte: o gelo está a menos 20 graus Celsius. Quando você recebe calor, ele está recebendo calor aqui, ele vai aumentar a temperatura dele para 0 graus Celsius. Quando isso acontece, daqui para cá, ele aumentou a temperatura dele. De menos 20 foi para 0. Quando isso acontece, você tem que usar a fórmula do calor sensível, que é, aqui vou colocar o Q1, vai ser, a fórmula do calor sensível é o Q macete, né? É a massa vezes o calor específico ali do gelo, né? O calor específico do gelo e a variação da temperatura, né? Que macete. Nesse estado aqui, ele vai receber calor para aquecer a água para aquecer o gelo de menos 20 até 0. Então aqui o Q1 vai ser a massa. Aqui eu vou deixar em quilogramas porque ele pede o calor em quilocalorias, então não precisa passar para gramas, pode deixar em quilogramas mesmo. Então aqui vai ser 1 vezes o calor específico 0,5 vezes a variação da temperatura, ou seja, ele foi de menos 20 a 0. Então a final menos a inicial, final é 0, a inicial é menos 20, então 0 menos menos 20 vai dar 20, né? 20. Então aqui 1 vezes meio vezes meio, 1 vezes meio vai dar meio, meio vezes 20 vai dar 10. Então aqui ele recebeu 10 quilocalorias para aquecer o gelo de menos 20 até 0 graus. Bom, então aqui, deixa eu mudar de cor aqui, vai ficar o Q2, aqui ele chegou num outro estado. O gelo ele derreteu todo, o gelo ele foi de menos 20 até 0 graus. Então, quando ele começou a receber calor, nesse momento ele começa a derreter. Então aqui ó, ele está derretendo. O gelo ele começa a derreter, só que quando existe a mudança de estado físico, né, ele está se transformando do sólido para o líquido aqui, não há aumento de temperatura. Então, nesse momento, você vai usar a fórmula do calor latente, né, que é o famoso Q mole, né, a massa vezes o calor latente ali. Que vai ser o quê? Aqui o Q2, a quantidade de calor que ele está recebendo aqui, vai ser a massa, né, que é 1 quilograma, vezes o calor latente para transformar esse gelo em água, que no caso aqui são 80 calorias por grama. Então aqui eu tenho 80 quilocalorias. Correto? Daqui, então aqui ele teve a mudança de estado, certo? Daqui para cá,
daqui para cá, né, ele derreteu todo, ele derreteu todo aqui, derreteu todo, e foi a 0 graus Celsius, certo? A água ela foi derretendo, o gelo foi derretendo e virando água. Não tem mudança de temperatura, vai derreter até chegar, quando derreter todo o gelo, vai ser água a 0 graus Celsius. A partir daqui, né, ele recebeu as 80 quilocalorias para virar água a 0 graus Celsius. Daqui para cá, a água vai começar a aquecer. Ela vai de 0 até 100, né? O ponto de ebulição da água, né? Vai do ponto de fusão, que é 0, vai até 100. Então, nesse momento aqui, a gente tem o Q3. O Q3. Que vai ser... como não tem mudança de estado físico, aqui a água só está aquecendo, aqui vai ser o Q macete de novo. Então, a massa é 1 quilocaloria, 1 quilograma, vezes o calor específico da água aqui, ó, quando a água está aquecendo, quando é água líquida, muda o calor específico, passa a ser 1. Certo? E a variação da temperatura, né? Ele vai de 0 a 100. Então, é final menos inicial. É 100 menos 0, né? Então, vai dar 100 aqui. Vamos chegar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 100, 100. 100 quilocalorias. E aqui no último, daqui, ele chegou em 100, né? Chegou a 100 graus Celsius. Quando ele chega a 100 graus Celsius e continua recebendo calor, ele vai começar a evaporar. Nesse momento aqui, a gente vai ter que usar outra fórmula, Q4 aqui. Aqui, quando ele recebe calor e começa a mudança de estado, qual fórmula a gente usa? O Q mole novamente, né? O Q mole, a massa é 1 kg, o calor latente de vaporização da água é diferente, ele dá 540. 540. Então aqui, a quantidade de calor para essa quantidade de água evaporar é de 540 quilocalorias. Né? Quilocalorias. 1 vezes 540 é 540. Então aqui, a quantidade de calor, daí ele vai evaporar e no final vai virar vapor de água a 100 graus Celsius. O total, daí a resposta para você sair de menos 20 graus Celsius, de um gelo de 20 graus Celsius, até chegar a vapor de água a 100 graus Celsius, é a quantidade de calor total aqui que ele recebeu em todas as etapas. Então o total vai ser o Q1, 10 calorias, 10 quilocalorias, mais 80 vai dar 90 quilocalorias. Aqui mais 100 vai dar 190 quilocalorias, mais 540 vai dar 730 quilocalorias. Essa é a resposta da questão. 730, letra C.